Bom dia, boa tarde, boa noite, até logo, até mais tarde, até amanhã, até depois que você assistiu o podcast com a Eveline Santos, uma bióloga que vai trazer para a gente aqui todo o contexto da profissão, né, como se chega lá, como que ela chegou a esse nível de conhecimento que ela tem hoje como mestra. Eveline, fique à vontade. Boa tarde, Luciano, boa tarde a todos que estão aí assistindo, ouvindo a gente. Bom, como o Luciano já adiantou, sou bióloga de formação, tenho mestrado em Biociências e Biotecnologia, com ênfase em Biologia Celular e Tecidual, e também tenho pós-graduação em Gestão Educacional do Ensino Superior. Já desenvolvi pesquisas como contaminação ambiente hospitalar, análise microbiológica da água, interação de células epiteliais com nanotubos de carbono. Então, fui aí, dançando nas diferentes áreas de conhecimento, de formação que a biologia pode proporcionar. E, atualmente, sou professora universitária do centro ali da Uniredentor AF, em Itaperuna. Muito bem. Agora, explica para nós o que é o nanotubo de carbono. O nanotubo de carbono é um biomaterial, tá? É um biomaterial que, aliás, assim, ele na nossa pesquisa era um postulante a biomaterial, né? É um material altamente resistente, como o nome sugere, ele tem as dimensões nanométricas, ou seja, são invisíveis a olho nu, invisíveis até mesmo ao microscópio, né? Quando individualizados. Mas são estruturas extremamente fortes. O nanotubo é como se fosse um dos alótropos do grafeno que a gente fala, assim como o diamante, o grafite, que tem ali arranjos diferentes na configuração das moléculas, né, dos átomos de carbono. O nanotubo de carbono tem essa pegada aí também, tá? Aí a gente estudou, no mestrado, se ele seria um bom biomaterial aí para entrar em contato com sistemas biológicos, no caso, com o tecido epitelial. Muito bem. E como que você chegou a essa sua formação acadêmica? Como é que foi esse trajeto aí? Bom, eu entrei inicialmente fazendo licenciatura no CEDERJ, que é aquele consórcio de universidades públicas, à distância. Então eu fiz lá durante 2 anos, só que nesse meio tempo eu entrei na Uniredentor, comecei a trabalhar lá como funcionária, eu trabalhava na central de atendimentos e ganhei uma bolsa de 100% para ser bacharel, né, para poder cursar o bacharelado em biologia, ciências biológicas, né. Então fiz o meu bacharelado, transferi para lá. Aí depois, já no finalzinho do curso, eu estava pensando, porque na biologia a gente tem vários campos que a gente pode atuar. Aí eu me vi ali, mais interessada pela biologia celular e tecidual e fui procurar fazer o mestrado na UENF. Eu fiz o processo seletivo, estudei inicialmente como aluna especial, que é quando a gente estuda 2 matérias sem estar oficialmente matriculada, né? E aí, depois fiz o processo seletivo, passei numa colocação muito boa, passei em 4º lugar depois de todo o processo, consegui uma bolsa CAPES, que é a bolsa federal, e aí durante os 2 anos eu fiz a minha formação no mestrado e desenvolvi essa pesquisa com o nanotubo de carbono que eu falei anteriormente. Aí nesse meio tempo eu fiz essa pós em Gestão Educacional do Ensino Superior, concomitante, e só depois que eu fui concluir a minha licenciatura. Só depois de fazer tudo que eu voltei e fiz a licenciatura. Não pode parar, né? Não pode parar, tem que continuar. Muito Inclusive, está nos planos fazer doutorado. Aí. Deixa a Nina chegar. Deixa a Nina. Porque agora o próximo título que eu vou conseguir é o de mãe, né? De mãe, aí depois a gente consegue o de doutorado. E com todo esse campo de estudo que você tem aí, isso vem de família? Como é que foi isso aí? Como é que é esse incentivo para você chegar onde você chegou? Então, eu sou de uma família muito humilde, né? A gente morava na zona rural do interior, né, aqui do estado do Rio de Janeiro, né, na nossa cidade aqui de Itaperuna, e a gente sempre foi criado no meio da natureza. Isso sempre me instigou, sempre me trouxe muito interesse. Eu era aquele tipo de criança que fazia horta em casa, que cuidava das plantas, que cuidava dos animais. Quando meu pai ia
né, juntar as vacas lá para a gente poder tirar o leite, eu ajudava. Se tivesse algum bichinho perdido, né, a gente morava num lugar chamado Cruzamento de Bom Jesus. E lá é um lugar propício para as pessoas, é um trevo, né? Então as pessoas abandonavam muitos animais lá. Então eu não podia ver um bichinho abandonado que eu catava, levava para casa. Então tinha todo esse interesse aí pela natureza em si, mas ainda mais uma curiosidade de criança, né? E além disso, para o lado da experimentação, né? Eu lembro que quando eu ia na casa da minha avó, eu juntava todos os produtos de limpeza dela, porque na minha casa era o quê? Muito mau sabão, né? Não tinha aquele cloro, essas coisas que a gente encontrava na casa da minha avó. Então eu juntava aquilo tudo e gostava de ver as reações que aconteciam. Então eu via ali mudando de cor, soltando fumaça, enfim, de vez em quando eu fazia umas coisas lá que minha avó tinha que puxar minha orelha, porque eu fazia umas artes lá na casa dela. Mas com os bichinhos que você apanhava, você não fazia, não, com eles não. Eles eu só cuidava mesmo. E aí, com o tempo, a gente vai estudando, né? E aí eu me descobri uma boa entendedora das ciências. Então, eu sempre gostei muito de ciências na escola, no ensino médio. Eu lembro que em época de prova, a gente estudava e sempre em volta de mim ficava aquela galera, porque eu explicava, né? Quando a gente tinha prova de ciências, ficava aquele galerão e eu dando aula para eles. Então, aos poucos, eu fui descobrindo essa minha vocação pelas ciências, né, por conta desse interesse, e, ao mesmo tempo, a vocação por dar aula foi nesses momentos em que a gente estudava lá, em conjunto, principalmente. Bacana. Mas foi no decorrer desse incentivo de família, né, pai, mãe incentivando e tal, com certeza. Você tocou essa linha toda assim, os meus pais, eles são pessoas muito humildes, né? Meu pai, acho que só tem até a 4ª série, e minha mãe, ela só terminou o ensino médio dela com cerca de 45 anos de idade, né? Então, ela tinha essa coisa por estudos, né? Então, o meu pai, por mais que ele não fosse Estamos numa escola. Então, por isso tem um sinalzinho, né? Por mais que meu pai não fosse uma pessoa letrada, né? Uma pessoa que teve estudo, ele sempre incentivou muito a gente a estudar, sempre conversou muito com a gente que a gente precisava estudar, que a gente tinha que estudar. A minha mãe sempre foi um exemplo nesse sentido, né? Para poder a gente estar estudando, né? Então ela não só ensinava que a gente tinha que estudar, ela era um exemplo nesse sentido. E é até hoje, né? Ela é danadinha. Bichinha, você der um livro, ela terminou de ler um livro recentemente e ela me ligou para conversar comigo sobre o livro. Porque foi o livro que eu tinha lido, dei para ela de recomendação, e ela ficou assim, ela falou que ela estava decepcionada com o livro, falou, como é que você me indicou um livro desse? Aí quando ela leu o final, ela falou, não, muito bom, Evelyn. Então ela tem essa coisa até hoje. Para você ter uma ideia, né? Num país onde a leitura é uma coisa assim extraordinária, né? Porque pouca gente lê no Brasil. Sim, né? sim. O brasileiro, ele lê menos de um livro por ano. Por aí. Né? É você pegar uma pessoa que você falou que terminou o ensino médio, fundamental, com 40 e tantos anos de idade, ainda tem um gosto pela leitura, né? Eu, particularmente na minha casa também, nós tivemos bastante gosto pela leitura. Meus pais sempre compravam muitos livros pra gente, enciclopédia, revista e tal. Então, fica um incentivo do pessoal, né, que ainda do ensino médio, fundamental, tomar o gosto pela leitura. Porque não adianta nada você também querer saber as coisas e ler tudo pela metade. O WhatsApp, né, não é lá essas coisas para ensinar o que é certo. O negócio é o livro de história, o livro de matemática. Porque tem um crivo, né, um critério ali que é usado que as redes sociais e outras fontes às vezes não tem, né? Sim, é bem complicado isso. Com certeza. Mas, tirando a família, tirando a sua visão de que você realmente tinha esse gosto pela ciência, você teve um incentivo assim, externo, algum herói, né? Então, para poder se focar Então, quando a gente vai se formando, a gente vai encontrando muitas pessoas ao longo do caminho que estimulam a gente com o exemplo e também com discursos, né? Então, eu tive ótimas professoras de ciências, né? Então, professoras que davam aquelas aulas maravilhosas, que levavam, faziam experiências dentro de sala. Eu lembro que isso já no ensino fundamental e médio, né? Quando a gente pensa no ensino superior, eu tive uma professora chamada Ludmila, que foi assim aquela professora
que conseguia prender a atenção da gente e estimular. E ela ensinava de uma maneira tão... Hoje eu sei que tudo que ela ensinava para a gente era muito difícil, mas ela ensinando não era. Então, ela, como professora e como pesquisadora, que ela também é, e ela sempre estimulou a gente a fazer pesquisa, a desenvolver, né, coisas dentro da faculdade. Então, ela foi assim o meu grande exemplo para querer entrar, né, fazer um mestrado, enfim, seguir carreira acadêmica mesmo. Inclusive, ela dava aula para mim justamente das matérias que eu escolhi me formar futuramente, né, assim, naquele contexto, que foi a citologia e a histologia. Então, eu lembro das aulas dela nitidamente assim, na minha mente, então acho que foi o meu exemplo mais próximo. Agora, a gente tem outros exemplos que não necessariamente são pessoas do dia a dia. A gente tem mulheres, por exemplo, na ciência que são incríveis e que você fala, nossa, Deus do céu, se um dia eu for um pouquinho assim igual essa mulher ou igual essa pessoa, eu já zerei a vida, posso parar por aqui, né? Então, eu tenho muita admiração por uma pesquisadora chamada Rosalind Franklin. Eu sempre falo dela porque eu adoro. Rosalind Franklin. Eu já li, né, a história dela, enfim. E ela foi uma grande injustiçada, historicamente falando, em relação à descoberta da molécula, da estrutura, né, da molécula de DNA. E a história dela é um reflexo de como a mulher era tratada na ciência há alguns anos atrás, por conta de ser mulher, por conta de acharem, às vezes, que não tivesse condições de oferecer uma contribuição significativa. E hoje a gente sabe que a imagem, a grande descoberta, né, de como era a estrutura tridimensional da molécula de DNA só foi descoberta graças às imagens produzidas no laboratório por essa grande cientista, que só foi entrar nos livros didáticos, acho que agora recentemente. E ela faleceu nova, né? Ela faleceu com 35 anos. Se eu não me engano, ela teve um tumor no ovário, no útero, alguma coisa assim. E imagine, né, se ela tivesse continuado, né, de fato, o que ela não poderia mais ter feito, né? Então, só que, por exemplo, nessa circunstância, não houve crédito, não houve reconhecimento, né, por parte dos descobridores oficiais ali da molécula, da estrutura, por conta, né, de questões da época, né, questões da machismo, enfim. Mas isso aí não foi uma particularidade dela, né? Tem um filme, que até virou filme, né? A história de três profissionais da matemática nos Estados Unidos. As três, aí foi por conta Estrelas além do tempo, isso, né? É um filmaço. Né? Estrelas além do tempo. Elas eram os computadores, né? Isso, chamados computadores lá na NASA. Né? E o problema delas não foi nem a questão de serem mulheres. Né? Tinha racismo de cor. De cor e né? Enfim. Preconceito ali, né? E dentro da própria NASA, elas sofreram preconceito. E por causa de uma delas é que o primeiro astronauta americano conseguiu fazer uma órbita na Terra, completa, né? Porque ela confirmou. O código que levou o homem à Lua foi escrito também por uma mulher, Margaret, esqueci o sobrenome dela. Exatamente. Ela era, eu não sou muito alta, mas ela era um pouquinho mais baixinha que eu, e o código que ela escreveu era da altura dela, né? Empilhou assim um código. Sim. Então, existem muitas mulheres. Eu lembro, agora falando da Margaret, eu lembrei, se eu não me engano é Margaret o nome dela. Quando eu estava fazendo o mestrado, e aí a gente vai se deparando, né, com essas figuras históricas que às vezes a gente não conhece. E eu tenho, porque a gente tem uma coisa chamada de protocolo que a gente usa que a gente anota, é tipo um diário do laboratório que você tem que anotar todos os seus experimentos e tudo mais. Aí tem um dia que eu peguei a foto dessa cientista, imprimi, colei ali e escrevi uma carta para ela. Ah, legal. Assim, né, escrevi dizendo o quanto eu admirava e o quanto eu nunca seria igual a ela. O quanto que, eu não sei, enfim, eu estava numa fase meio introspectiva, né? Falei, gente, se um dia eu conseguir, né, contribuir de alguma maneira como essa mulher contribuiu. Ela tinha muito menos tecnologia que a gente tem e conseguiu fazer uma coisa extraordinária, né? Exatamente. É isso aí. Mas você também não atua só dentro dessa questão do laboratório. Por exemplo, quando você vai dar aula, você dá aula de anatomia, aula de mais do que embriologia, aula e por aí vai. Dentro
dentro dessa gama desse leque que a biologia oferece? Hoje eu dou aula a gente chama na universidade ciclo básico, né? Que são aquelas matérias que todos os cursos da área da saúde precisam ter como base para poder depois ir para as áreas para as matérias específicas, né? E aí eu dou aula, por exemplo, de citologia, embriologia, histologia, genética, eu já falei embriologia já, né? Farmacologia, patologia geral, anatomia, microbiologia, enfim, dou aula de um monte de coisas por conta dessa formação, né, que eu tive já construída. A princípio, a biologia ela é bem abrangente nesse sentido, mas depois, quando eu fiz o mestrado, eu acabei afunilando, né, para essa área mais específica, básica da formação aí da área da saúde. Então, bastante I aí. E a astrobiologia? Essa eu ainda não estudei, não. Mas é uma área interessante, é uma área... Descobrir os traços, né, de vida, né, fora é muito legal, é muito legal. Mas você acredita em vida fora do outro planeta? Então, até hoje a gente ainda não encontrou nenhuma evidência plausível que justifique a crença. Mas a gente não pode descartar nada, né? Então, é igual um ditado, né, popular que diz o seguinte: eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem. Então, essa é a minha opinião a respeito de vida, né? Bem. Elas não, né? Eu não acredito, mas que elas existem. Dentro da sua carreira acadêmica, você sofreu alguma coisa por ser mulher ou dentro da sala de aula era meio a meio? Como é que era essa? Então, eu pessoalmente nunca sofri nenhum tipo de ultraje, enfim, por ser mulher estando no ambiente acadêmico, não. Isso é claro que existem algumas diferenças que acabam pesando ali no dia a dia. Então, por exemplo, lá na época do mestrado, eu não podia ir sozinha para o campus, porque era perigoso. Para um homem já era perigoso, para uma mulher era ainda mais perigoso. Então, o dia que eu tinha que fazer experimento de domingo, dia de sábado, eu tinha que levar meu esposo junto, porque eu não me sentia segura, né, de andar no campus. Então, assim, uma coisa mais de preconceito, de você é menor porque você é mulher, eu nunca tive, graças a Deus, nunca passei por essa situação. Mas a insegurança por ser mulher num ambiente, né, acadêmico, nesse sentido de insegurança física mesmo, eu já senti sim, e aí eu tinha que ter esse cuidado, né, de sempre levar meu esposo junto para poder não acontecer nada. Mas depois que você fez a sua graduação, seu mestrado, como é que foi entrar nesse mercado de professor, principalmente em termos de universidade? Foi difícil? Então, foi difícil porque a gente mora no interior, né? Então, ele foi um pouco lento, né? Eu me formei em 2017 e o meu primeiro emprego na área mesmo eu só consegui em 2023. Então, desde 2017 eu tenho trabalhado na minha área de formação, mas não era do jeito como eu gostaria. Por exemplo, eu comecei meu primeiro emprego depois que eu terminei o mestrado foi de professora de matemática, participando de um projeto. Foi até aqui na escola, né? A gente tinha um projeto, enfim, e aí eu ensinava os alunos matemática básica. Aí depois eu fui, né, trabalhar numa escola, por causa da licenciatura que eu me formei. Então fiz, né? Aí trabalhava em cursinho preparatório para concurso público, mas sim, tudo muito informal, não tinha carteira assinada, não tinha um vínculo empregatício, de fato, né? Era uma coisa assim, o dia que tinha aula você recebia, o dia que não tinha aula você não recebia. Depois fui trabalhar num escritório de arquitetura e de engenharia, né? Trabalhando com a área de licenciamento ambiental. Então foi o mais próximo da minha área que eu consegui antes de entrar de fato, né, no meu emprego atual. Então foi difícil, nesse meio do caminho até pensei que eu tinha estudado à toa, que tinha sido em vão no sentido assim, de conseguir um emprego, porque estudar nunca vai ser em vão, porque os ganhos intelectuais, os ganhos sociais que você conquista ao estudar, eles são irrevogáveis, né? Mas assim, a gente sempre pensa em ser bem colocado profissionalmente. Então, esse período, esse limbo que eu fiquei com esses empregos que não eram assim
bons no sentido financeiro falando, foram bons por causa da experiência, foram bons por causa dos contatos, né? Mas assim, aí eu fiquei, poxa vida, estudei tanto para poder ficar ganhando aí R$10 hora aula, para poder trabalhar e trabalhar de segunda a sexta, igual, de segunda a sábado às vezes, né? Então tinha toda essa questão. Mas aí em 2022, a gente teve um processo seletivo lá onde eu trabalho hoje para técnica de laboratório, fiz e consegui, né, a vaga. Trabalhei como técnica durante quase um ano, e aí nesse meio tempo abria, né, processo seletivo para professor, então eu ia lá e participava. Eu participei durante um ano de 4 processos seletivos, e eu lembro que, assim, eu ia muito bem, mas assim, ainda não era o que a instituição precisava, né? E eu sempre aparecendo, o pessoal a banca já olhava para mim e falava, tipo, lá vem ela de novo, né? E aí no último processo seletivo, o meu perfil bateu direitinho com as matérias, com o que eles precisavam, e aí eu deixei de ser técnica e virei professora universitária, que era o meu grande objetivo, né? Desde quando eu me formei. Dentro da biologia, o que está mais em desenvolvimento hoje? Então, hoje em dia, como eu falei, a biologia ela é uma área muito ampla, né? Então, cada área de formação, ela tem ali uma grande gama de desenvolvimentos, né? Hoje em dia a gente tem questões ambientais muito significativas, a gente tem a questão da produtividade do campo, né? Da agropecuária, enfim, tudo isso envolve questões de biologia. Agora, quando a gente pensa na área de biologia celular, que é minha área de formação, a gente pensa na edição de DNA, que é através de uma técnica chamada de CRISPR, que é através da qual você consegue editar trechos do DNA e inserir novos genes, silenciar genes que podem causar doenças, né? Então, é uma área que realmente está aí crescendo muito e trazendo muita expectativa para o futuro. Claro, envolve questões éticas, envolvem, né, outras questões, mas é uma área que está em crescimento assim, significativo nos últimos anos. Vai chegar um ponto que a gente vai morrer de velhice mesmo, não vai ter doença nenhuma, porque exatamente essa questão de você editar o DNA, né, onde você pode inibir doenças. Sim. Né? Então, a gente, sem edição de DNA, a gente já conseguiu aumentar a expectativa de vida do homem significativamente, né? Inclusive, não sei se você ficou sabendo, a pessoa mais velha do mundo está sendo considerada em Itaperuna, né? 119 anos. Isso. Então, assim, existem questões que vão além dessa capacidade genética aí, mas é claro, né, que é possível sim você gerar cura para doenças importantes ou evitar doenças importantes com essa técnica. Só que a gente tem que entender que o envelhecer, ele vai muito além do que simplesmente gerar doenças ou não gerar doenças, né? Os nossos cromossomos, eles são segmentos de DNA. Então, a nossa molécula de DNA ela é enorme, ela tem cerca de 2 metros de comprimento, só que ela não fica assim inteirinha dentro das nossas células, não. Ela fica separada em segmentos que a gente chama de cromossomos, né? Mais conhecidos como cromossomos. Esses cromossomos têm uma regiãozinha, que é a extremidade, chamada de telômero. Esse telômero, que a cada divisão celular, né, o nosso corpo faz divisão celular constantemente para manter as funções biológicas, repor, crescer, né, regenerar. Então, a cada divisão celular, trechos desse telômero eles são perdidos. E aí o que acontece? De acordo com o que você vai envelhecendo, mais divisões celulares vão acontecendo e mais pedaços dos telômeros você vai perdendo. Vai perdendo até a um ponto que você já não tem mais telômero para perder. E aí, quando você começa a perder trechos codificantes de DNA, que você começa a envelhecer. Então, em relação a viver eternamente, a gente deveria focar em manter os telômeros ali intactos, manter eles sempre crescidinhos, porque eles são a nossa gordurinha que mantém a gente jovem, entendeu?
Mas está sendo pesquisado? Já tem muita gente interessada. Tem até uma enzima chamada telomerase, que ela, em algumas células do corpo, ela repõe os telômeros naturalmente. Então, existe uma galera que está estudando sobre aging, que está olhando, né, com carinho aí para os telômeros. Todo mundo com medo de morrer. Todo mundo quer viver, né? Todo mundo quer viver eternamente, ser um Matusalém aí, né? Então, nada. Aí tem uma galera estudando. Mas você está falando, como é que a biologia trabalha com relação não a expectativa, mas a questão ambiental, principalmente o que a gente viu ontem, né? Foi noticiado ontem que 50% da população brasileira não possui esgoto tratado. Né? Isso é uma questão crítica de social, né? Porque a gente às vezes pensa o meio ambiente como eles lá, as plantinhas, a árvore, e nós aqui, como se a gente não fizesse parte do meio ambiente. Mas o ser humano não só faz parte, como é um dos principais interventores aí, né, para o bem ou para o mal do meio ambiente. Então, quando a gente pensa em saneamento básico, a gente pensa numa densidade populacional, numa região restrita que está usando aqueles recursos naturais de maneira irresponsável. Porque o animal, ele mantém um ciclo natural. Né? Então, ele vai ocupar uma área que é compatível com a população com aquela população. Nós não, a gente não distribui, a gente fica concentrado. Então, a maior parte da população brasileira, por exemplo, fica no Sudeste. Então, os nossos recursos nessa região estão ficando cada vez mais deteriorados por conta dessa pressão populacional. Então, quando a gente pensa em manejo ambiental, a gente tem que pensar nisso também, em distribuição de pessoas pelo ambiente para poder permitir esse balanço, né? E quando a gente pensa em preservação do meio ambiente, a gente sempre tem que pensar no que diz respeito à sustentabilidade. Então, a gente tem que ter sempre no dia a dia da gente ações e atitudes que visem o uso adequado desses recursos, para que não falte para a gente agora e garantir que as futuras gerações também continuem tendo. Eu lembrei de duas coisas aqui, você falando da estruturação do meio ambiente, do ser humano participando disso tudo. Eu vi um podcast foi até no Ciência Sem Fim, não lembro quem é que estava junto com o Sérgio Sacani, estava falando sobre, acho que foi no Ciência Sem Fim, que estava falando da interação do índio com uma tribo indígena que tem no Espírito Santo, não lembro qual o nome dela, mas essa tribo indígena, o que ela fazia? Ela ia para um lugar e ali ficava. No máximo 2 anos e meio, 3 anos. Por quê? Porque quando começava a aparecer rato ou animal que vive no meio da sujeira, né? Eles falavam assim, aqui está doente, temos que ir embora. Né? Então eles iam deslocar para outro lugar. Eles só voltavam para esse lugar quando eles tiveram, quando estava tudo regenerado, tudo prontinho. É uma espécie de manejo, igual quando você faz piquete para cavalo no Aras, por exemplo, né? Você distribui para a criação de animais também. Você distribui os piquetes e aí faz aquela como é que fala? Roda os animais, né? Tipo, ele fica durante 6 meses aqui, consumindo aqui, aí depois, enquanto vai regenerando. Quando ele voltar para o primeiro piquete, já vai estar totalmente regenerado. O outro fato é o filme Matrix, quando eles capturam o Morfeu, né, o Smith, o agente Smith, fala com ele, que ele fala assim, eu andei pesquisando e descobri que a raça humana ele falou assim, eu descobri que a raça humana é muito parecida com um vírus. Sim. Né? Que ele vai para um lugar, destrói tudo, depois que ele destrói tudo, consome tudo que tem ali, vai para outro lugar e repete o mesmo ciclo. Ou ele tira tudo, não repõe nada, né? Ainda destrói tudo e mata, né? E depois muda para outro lugar. Infelizmente, o ser humano ele tem se comportado como um predador, como um explorador sem essa consciência, porque a gente é topo de cadeia, né? Então, o topo de cadeia, ele às vezes não tem a consciência de que ele precisa da preservação daqueles indivíduos que fazem parte da base para que ele seja sustentado. Então, hoje, com toda a nossa tecnologia, a gente acha que pode imprimir
carne no futuro, que vai poder fazer uma molécula, né, uma cápsula lá que tem as moléculas que a gente precisa. E não é bem assim não, entendeu? A gente pode até desenvolver tecnologias que vão nos permitir, mas aquele básico de preservação do solo, da água e dos recursos minerais, sem isso você não vai ter mais sustentação desse indivíduo que é topo de cadeia. Eu dou aula de microbiologia, né? E aí eu sempre falo com os meus alunos o seguinte, que os decompositores, que são as bactérias, os fungos principalmente, né, que são micro-organismos ali, que geralmente são autotróficos ou heterotróficos, enfim, eles fazem a reciclagem dos nutrientes. Então, morre um coelho, esse coelho vai ser decomposto e os seus compostos químicos básicos vão retornar para o solo, deixando aquele solo, né, os seus compostos orgânicos vão voltar para o solo, deixando aquele solo rico que vai permitir o crescimento de plantas, que vão sustentar a base da cadeia alimentar, que o próprio coelho vai se alimentar posteriormente, depois aí vai vir um outro animal e vai se alimentar daquele coelho até chegar na gente, né? Então, se você eliminar todos os micro-organismos do planeta Terra, se você eliminar todos os vírus, as bactérias, os fungos principalmente, você vai ter um desequilíbrio absurdo no ambiente. Agora, se você eliminar o ser humano, não. Se o ser humano sumir da face do planeta Terra, não vai fazer falta nenhuma. Então, o ser humano é uma praga. O ser humano, ele se tornou uma praga, infelizmente. Né? A gente já está caminhando para 8 bilhões, né? A gente já alcançou a marca dos 7 bilhões e estamos caminhando a passos largos para os 8 bilhões. Então, eu não sei até que ponto o nosso planeta Terra vai suportar essa pressão 8 bilhões humana. De praga. Meu Deus. Tem algumas teorias interessantes, né, da Terra viva, que de vez em quando rola algum desastre natural, é como se fosse o sistema imunológico da Terra tentando extirpar, né, essa praga que esse vírus, né, que é o ser humano, acabou se tornando. Claro que eu busco não me comportar como um vírus, eu prefiro me comportar como uma bactéria endosimbionte, né, ali uma bactéria que vive em harmonia, que faz parte da microbiota do planeta Terra, que auxilia o planeta Terra. Prefiro me comportar assim, quem sabe, né? Ela me deixa quietinha aqui, vivendo mais alguns aninhos. Então você é bem natural na alimentação? A gente busca, né? A gente busca comer direitinho e não só comer, também ter atitudes sustentáveis, né? Então, por exemplo, a gente busca na nossa casa, né, fazer reuso de água. Então, a água que eu uso, por exemplo, para poder aguar as minhas plantas, é a água que eu colho do meu ar-condicionado. Então, a gente faz a coleta dessa água para poder aguar as plantas, né? Uma água até melhor do que a água para poder aguar a planta, é melhor do que a água que você pega na torneira, porque não tem nenhum aditivo, ela é purinha mesmo, foi lá da condensação e tal, né? Uma outra coisa que a gente faz, né, é a coleta seletiva. Então a gente separa, né, o material que é orgânico do material reciclável, leva até os pontos de coleta, e o material orgânico a gente disponibiliza. Eu não tenho terra na minha casa, mas a gente disponibiliza para uma pessoa que usa, para poder usar como fertilizante ali, faz uma espécie de compostagem para poder usar na horta, enfim. Muito bom. Dentro da universidade que você trabalha, como é que a gente consegue fazer um curso lá na universidade? Como é que a gente entra, por exemplo, para cursar biologia lá na... Então, hoje a gente, infelizmente, não tem mais biologia. A gente tem biomedicina, que também é um ótimo curso. Não, mas biologia, ciências biológicas não tem mais. Esse curso, até onde eu sei, não tem mais, né? Pelo menos não presencialmente. Não sei a distância lá, né? Enfim. Mas para entrar, geralmente a pessoa tem que prestar um vestibular, que é uma prova, ou ela pode entrar usando a prova do Enem, ou se ela já tiver uma formação, ela usa, né, essa titulação para poder fazer o reingresso. Geralmente são essas principais modalidades para poder conseguir entrar e fazer uma faculdade. Joia. Muito bem, então vamos lá encerrar esse nosso bate-papo com a mestra Eveline Santos, agradecer a presença dela. Esse podcast vai estar no Spotify, no Google Podcast, no YouTube. Eveline, suas considerações, a sua palavra final. Bom, queria agradecer ao Luciano, né, e a todos aí pelo convite, dizer que é sempre muito bom poder falar de ciências, falar da minha formação, falar da minha história, é bem legal.
Eu acho essa iniciativa muito importante, né, para estimular a galerinha nova aí a seguir um caminho, porque eu sei que a gente chega numa época da nossa vida que a gente tem que tomar decisões, né? Então poder ouvir, né, um pouco a respeito de uma formação, de como ela pode contribuir, né, para a nossa própria história e para a história das pessoas que estão ao nosso redor, inclusive até dependendo, né, você consegue ter atitudes e descobrir coisas que poderão modificar o mundo, né? Então a área da biologia ela tem isso. Então eu agradeço essa oportunidade de estar falando da minha área, que eu adoro, gente. Se você me perguntar aqui, a gente conversa mais umas 2 horas, porque eu vou falando toda a vida. Que bom. Adoro dar uma aula. Que bom. Então, ó, mais uma vez, esse aqui é o caderno de respostas do projeto Projetando Horizontes, que funciona nas dependências do Colégio Estadual Buarque de Nazaré. Fica ligado que a gente volta com o próximo podcast para vocês. Um abraço.